Imagine você lutando com um anjo de Deus a noite inteira e no final você sai abençoado e com um novo nome. Parece impossível, mas aconteceu de verdade. Há quase 4.000 anos. Hoje você vai descobrir a história mais impressionante de transformação da Bíblia. A história de Jacó, o enganador que se tornou Israel, o príncipe de Deus. Prepare-se para conhecer um homem que roubou uma bênção, fugiu por 20 anos e retornou como alguém completamente diferente. Esta não é apenas uma história antiga. É um manual de como Deus pode transformar qualquer vida, inclusive a sua. Por que a história de Jacó é tão importante? Porque ela prova algo revolucionário. Deus não escolhe os perfeitos. Ele aperfeiçoa os escolhidos. Descobertas arqueológicas na Mesopotâmia confirmam que na época de Jacó, aproximadamente 1800 a.C., era comum negociar direitos de primogenitura. Ou seja, o que Jacó fez não foi apenas possível, era legal. Jacó viveu numa época em que o primogênito herdava o dobro das posses e se tornava o líder espiritual da família. Esaú, sendo 5 minutos mais velho, tinha tudo. Jacó tinha apenas sua determinação. Quantos de nós nos sentimos como o segundo lugar? O irmão mais novo, o funcionário preterido, aquele que sempre fica para trás. A história de Jacó nos mostra algo poderoso. Deus tem planos específicos para quem parece estar em desvantagem. Mas como exatamente Jacó se transformou? A resposta está em 3 momentos decisivos. Primeiro, Jacó não roubou a primogenitura. Ele comprou. Quando Esaú chegou faminto do campo, Jacó viu uma oportunidade. "Vende-me hoje a tua primogenitura", disse ele. E Esaú respondeu: "Que me importa a primogenitura?" E vendeu. Por um prato de lentilhas. Aqui está a lição. Enquanto Esaú vivia apenas o presente, Jacó pensava no futuro. Ele valorizava o que outros desprezavam. Segundo, depois de obter também a bênção paterna por meio de um estratagema, Jacó teve que fugir da ira de Esaú. Na fuga, algo extraordinário aconteceu. Ele teve um sonho com uma escada ligando a terra ao céu, e Deus lhe disse: "Eis que eu sou contigo e te guardarei por onde quer que fores." Naquele momento, o enganador encontrou o Deus das promessas. Terceiro, após 20 anos no exílio, 11 filhos e muito sucesso. Jacó precisava enfrentar seu passado. No caminho de volta, às margens do rio Jaboque, aconteceu o impossível. Um anjo misterioso apareceu e lutou com Jacó a noite inteira. Mesmo com a coxa deslocada, ele não desistiu. "Não te deixarei ir se me não abençoares." E o anjo respondeu: "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste." Vocês percebem o que aconteceu aqui? Jacó, o enganador, literalmente lutou com um anjo de Deus e não foi destruído. Pelo contrário, foi abençoado. Mas quem era esse homem misterioso? A Bíblia revela que Jacó lutou com um anjo de Deus a noite inteira. E sabe qual é o detalhe mais incrível? O anjo poderia ter vencido instantaneamente, mas escolheu lutar a noite inteira. Por quê? Porque às vezes Deus não quer nos derrotar. Ele quer nos transformar através da luta. Jacó saiu daquela batalha mancando, mas com um novo nome, uma nova identidade e uma nova destinação. Ele não era mais o agarrador de calcanhar. Era Israel, o príncipe de Deus. Mas você sabia que os 20 anos de exílio de Jacó foram uma verdadeira escola de vida? Vamos mergulhar nessa jornada incrível. Quando Jacó chegou à casa de Labão, seu tio, ele estava fugindo e praticamente sem nada. Mas ali
Ele aprendeu lições que nenhuma universidade ensina. Primeira lição: trabalho duro. Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, a mulher que amava. A Bíblia diz que pareceram-lhe como poucos dias, pelo muito que a amava. Imaginem, amar tanto, que 7 anos passam voando, mas Labão o enganou na noite do casamento, dando-lhe Lia no lugar de Raquel. Ironia do destino, o enganador sendo enganado, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Segunda lição: persistência. Durante 14 anos, Jacó não desistiu. Ele poderia ter voltado para casa derrotado, mas escolheu persistir. E vocês sabem o que aconteceu. Deus começou a multiplicar tudo o que Jacó tocava. Os rebanhos de Jacó cresceram de forma sobrenatural. Labão tentou prejudicá-lo, mudando seu salário 10 vezes, mas cada mudança resultava em mais bênçãos para Jacó. Aqui está uma verdade poderosa. Quando Deus está do seu lado, até os obstáculos se tornam degraus para o sucesso. E tem mais. A transformação de Jacó não aconteceu apenas na luta com o anjo. Ela foi um processo gradual. No início, Jacó era calculista e egoísta. Ele pensava apenas em si mesmo. Durante o exílio, Jacó aprendeu a ser pai de família, líder de pessoas e administrador de grandes rebanhos. Ele desenvolveu caráter através das dificuldades. Vocês sabem quantos filhos Jacó teve durante esse período? 12 filhos e uma filha. Ele não era apenas um homem rico, era o patriarca de uma grande família. E aqui está o detalhe mais impressionante. Cada nome que Jacó deu aos seus filhos revela sua jornada espiritual. Rúben significa eis um filho, mostra sua gratidão. Simeão significa ouvido, Deus ouviu suas orações. Levi significa ligado, sua conexão com Deus se fortalecia. Judá significa louvado seja Deus, ele aprendeu a adorar. Percebem? Os nomes dos filhos contam a história da transformação de Jacó. Cada nascimento era um capítulo de crescimento espiritual. Quando finalmente decidiu voltar para casa, Jacó não era mais o jovem enganador que fugiu. Era um homem maduro, próspero, pai de família e, principalmente, um homem que havia aprendido a confiar em Deus através das lutas da vida. A transformação de Jacó foi tão profunda que quando ele finalmente reencontrou Esaú, algo milagroso aconteceu. Esaú correu ao seu encontro, o abraçou e ambos choraram. 20 anos de separação foram curados em um abraço. O enganador havia se tornado um pacificador. Jacó morreu aos 147 anos, mas seu legado vive até hoje. Seus 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. Ele está na genealogia de Jesus Cristo. Quando Deus quer se identificar, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E qual é a mensagem para nós hoje? Simples. Não importa quão complicado seja seu passado, quão profundos sejam seus erros, ou quão impossível pareça sua situação, se Deus pôde transformar um enganador no pai de uma nação, imagine o que ele pode fazer com você. Talvez você esteja passando pela sua própria noite de luta com Deus. Não desista. Continue lutando. Continue buscando a bênção, porque quando você sair dessa luta, você não será mais a mesma pessoa. Você pode entrar como Jacó, mas vai sair como Israel, um príncipe de Deus. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais histórias que podem transformar sua vida.